eu sou a Cláudia Lobato, comigo tenho a Simona Oliveira e o Ricardo Pinto. Olá. E juntos vamos iniciar uma viagem que nos levará ao novo projeto de manuais escolares de Geografia do 8º ano de escolaridade da Arial Editores, o Check-in 8. O Check-in 8 é um projeto de continuidade. Sendo um projeto de continuidade, ele vai dar seguimento à viagem iniciada no Check-in 7, o que significa, então, que o seu conceito se vai manter, as suas rúbricas se vão manter, a sua estrutura se vai manter e os seus objetivos se irão também manter, mas agora adaptados ao 8º ano de escolaridade, nomeadamente às aprendizagens essenciais do 8º ano. Vamos então começar a nossa viagem e conhecer o nosso Check-in 8. Ora, vamos então conhecer um pouco os componentes do projeto Check-in 8. Como é normal nos projetos Arial Editores, nós temos sempre uma dualidade professor-aluno. Portanto, o que significa que o professor tem todos os recursos do aluno, mas o aluno não tem acesso a todos os recursos do professor. Temos então um manual escolar que difere do manual do aluno, porque o nosso tem a tal banda lateral que é um exclusivo do professor, é só para nós, e ao nível do caderno de atividades, o nosso caderno de atividades difere do aluno porque a resolução das questões, a proposta de resolução das questões, entra imediatamente a seguir à questão. Teremos também no caderno de atividades um mapa desdobrável, um mapa político mundial desdobrável, fundamental para a localização, para nós em Geografia, e que no seu reverso terá também um mapa mundo, mas ao nível da densidade populacional, com enfoque nos focos de povoamento humano, portanto, nos principais focos de povoamento humano. Já aqui nós poderemos também começar a aferir a aprendizagem dos alunos, porque esse mapa político mundial da densidade populacional está também associado a um breve conjunto de questões que nós podemos começar a resolver com os alunos sobre a temática relativa à fixação da população, às áreas de fixação humana. Só para nós, em exclusivo, nós vamos ter o Voo Direto, que é uma rúbrica que já vem do Check-in 7, que se mantém no Check-in 8, bem como a bagagem de cabine, apesar de, na bagagem de cabine, termos uma novidade que falaremos mais à frente ao longo desta viagem pelo Check-in 8. Temos também o Ponto Cidadão, que é uma rúbrica que se repete e que é uma rúbrica transversal a todos os projetos da Arial Editores, portanto nós vamos encontrá-la em todos os projetos da Arial Editores exatamente para podermos fazer domínios de articulação curricular, se assim o entendermos. Portanto, temos um conjunto de propostas que nos vão poder permitir trabalhar a esse nível. No dossiê do professor, nós temos a versão física, naturalmente, e temos também a versão digital, que eu falarei então mais à frente, quando formos conhecendo um pouco estes recursos. Vamos então começar a viajar pelo manual, pelo Check-in 8 versão manual, que foi revista e avaliada pelo IGOT e que apela também a uma diversificação de tipologia da apresentação das aprendizagens e dos próprios instrumentos de avaliação, tendo em vista a aprendizagem significativa do aluno. Ora, vamos então visualizar um separador tema, o que significa que nós vamos ter dois separadores de tema, um para a população e povoamento, o primeiro tema do 8º ano, um para as atividades económicas, para o tema B. Ora, a estrutura, como estão a ver, é semelhante, portanto, sempre enfoque na paisagem. Essa paisagem tem a sua localização para que o aluno também possa facilmente chegar à localização do lugar e depois temos também a indicação dos subtemas que vão constituir o check-in. No tema A, população e povoamento, nós vimos que tínhamos 3 subtemas, também temos 3 subtemas para as atividades económicas. E agora sim, vamos dar entrada, vamos embarcar nas aprendizagens de 8º ano com a porta de embarque. A porta de embarque é um separador de subtema que vai tendo sempre também a mesma estrutura, portanto estamos a trabalhar em dupla página. Eu estou-vos a mostrar a da população, posso-vos mostrar agora a que fecha os setores de atividade. Reparem que a estrutura é semelhante e damos sempre enfoque, então, não só à paisagem, mas à localização. Portanto, a localização é fundamental. Nós aqui podemos começar a recordar, se o entendermos, a localização relativa, a localização absoluta, se for esse o nosso interesse. Estamos no Vietnã, porque esta porta de embarque vai fazer alusão ao Vietnã e após a localização nós vamos tendo sempre um caderno que vai contar uma história sobre o local, mas que vai permitir ao aluno entrar já no subtema, viajar sobre aquilo que vai conhecer no subtema e podemos levá-lo já à descoberta de algumas aprendizagens a partir deste caderno que nos conta uma história.
Temos depois também sempre na porta de embarque, nesta viagem eu vou e quem é que vai? Vai o aluno, porque nós pretendemos, através de uma linguagem mais direta na primeira pessoa, tentar motivar o aluno para a aprendizagem, que ele se envolva com a sua aprendizagem, e o que temos aqui são as aprendizagens essenciais dos subtemas de uma forma mais simplificada para facilitar também a compreensão e a interpretação do aluno sobre o que nós pretendemos que ele aprenda. Fazemos também uma viagem através de conceitos, portanto vai-nos surgindo um mapa conceptual, onde através da ligação dos conceitos nós vamos tendo o subtema, não é? Nós podemos começar a trabalhar o subtema através desta viagem esquemática que nos é apresentada nas portas de embarque. Se eu quiser apresentar este mapa conceptual numa perspectiva dinâmica e interativa, eu também tenho essa possibilidade, basta recorrer ao quê? À escola virtual, nomeadamente ao manual digital, porque o vamos ter em formato dinâmico, que nos poderá permitir então essa análise mais interativa com os alunos. Ora, estamos agora no Embarque e Aprendo. O Embarque e Aprendo é a rúbrica de aprendizagem efetiva que a Simone vai começar por nos apresentar mais à frente, e eu vou viajar agora até a uma rúbrica que é o Portugal, um território em destaque. O Portugal, um território em destaque trabalha também em dupla página e está com enfoque na escala nacional. As aprendizagens essenciais do 8º ano, como sabem, já nos vai levar à abordagem de Portugal, mas nós quisermos ir um pouco mais além sobre o que se passa ao nível nacional, nas temáticas que nós trabalhamos no subtema, nós podemos ir até a esta rúbrica, que está sempre identificada pelo friso, que tem uma cor entre o verde, em alguns casos um acastanhado, que nos identifica então esta porta. Algum Portugal, um território em destaque, tem também um conjunto de questões que nós podemos trabalhar com os alunos nesse momento para aferir a sua aprendizagem. São questões que estão sempre balizadas pela rúbrica que estamos a trabalhar, mas que naturalmente exigem o conhecimento do aluno sobre as aprendizagens que tivemos com ele a desenvolver em sala de aula. Estamos a ver uma outra página, agora das atividades económicas, relativa ao Portugal, um território em destaque, para sinalizar a estrutura que é comum, portanto apelamos sempre à imagem, aos gráficos, aos mapas, em muitos casos também, em muitos casos as fotografias, para assim irmos desenvolvendo a aprendizagem para com os alunos. Ora, o que é que temos aqui? Temos um estudo, um caso. Portanto, estamos também já quase no final do subtema e surge-nos uma análise mais local sobre um assunto mais específico, onde o aluno vai ter que desenvolver aprendizagens. Neste caso, também em dupla página, nós estamos a trabalhar as cidades sustentáveis, concretizadas em Zurique. Vou-vos mostrar um outro exemplo que vai nos fechar o ciclo das atividades económicas através do Bangladesh. Portanto, apelamos sempre, mais uma vez, como eu referi anteriormente, à localização, continua a ser fundamental, breves textos que vão remeter à aprendizagem do aluno sobre o assunto e temos sempre um vou explorar. Portanto, pequenas questões, um conjunto de questões, também de tipologia diversificada, mas procuram, a partir do estudo de caso, que o aluno aplique o conhecimento que adquiriu ao longo do subtema. Naturalmente, como também certamente sabem, qualquer proposta de atividade tem também uma proposta de solução no nosso exclusivo do professor. E o que estamos a ver agora é o elo, é a ponte com a cidadania e desenvolvimento. É aqui que nós explicitamente fazemos essa ligação através da rúbrica Sou Cidadão. Portanto, vamos apelar a que o aluno seja um cidadão ativo, proativo e interventivo na sociedade, onde, partindo do estudo de caso, ele vai desenvolver as questões de cidadania e desenvolvimento. Se quisermos, podemos também utilizar aqui os DAC através do ponto cidadão, aqui como em qualquer outro momento do manual, desde que seja essa a nossa predisposição. Ora, uma rúbrica quase final, que está a fechar o subtema, é o Relembro a Minha Viagem. Reparem que ela surge em mapa conceptual, portanto, mais uma vez através de conceitos e de questão-resposta, nós vamos fazendo uma síntese sobre a aprendizagem, de forma a que o aluno reveja, resuma e estude o que aprendeu. E se tiver dúvidas, tem sempre a página onde esses elementos estão desenvolvidos no manual. Eu não sei se lembram, mas nós tínhamos no check-in 7 um conjunto de vídeos
que entravam na porta de embarque e que faziam alusão a uma viagem sobre o subtema numa perspectiva de esmiuçar a curiosidade do aluno para essa aprendizagem. Ora, esses vídeos continuam, migraram foi de local, portanto nós deixámos de os ter na porta de embarque e vamos encontrá-los onde? Exatamente no Relembra a Minha Viagem, agora não numa perspectiva de entrada, mas numa perspectiva de saída, de fecharmos o subtema. Naturalmente que nós, enquanto professores, poderemos utilizar também estes vídeos em vários momentos do subtema, inclusive na porta de embarque, se for esse o nosso interesse e se o grupo de turma também o permitir. Ora, tal como na porta de embarque, se eu quiser trabalhar este Relembra a Minha Viagem numa situação mais dinâmica e interativa com os nossos alunos, também o podemos fazer. Porquê? Porque no manual digital nós vamos ter esta rúbrica em formato interativo e podemos então, em sala de aula, utilizá-la. Ora, estamos a ver o paralelo para as atividades económicas e agora sim vamos fechar uma subunidade com o desembarco e aplico. Ora, o que é o desembarque e aplico? É uma ficha formativa. Posso transformar esta ficha formativa num teste de avaliação mais formal, se eu quiser. Posso transformá-lo em questões de aula. Ora, nós apelamos sempre, mais uma vez, à tipologia diversificada na forma como apresentamos as questões. Partimos sempre de imagens, gráficos, mapas, fotografias, para que o aluno aplique de uma forma simples, naturalmente, a aprendizagem que efetuou. Temos, como sempre, também a proposta de solução destas fichas na banda lateral, estão no manual digital, como eu já disse, e terminamos sempre o subtema com a rúbrica que está aqui, que é uma rúbrica em que vai ser o aluno a validar a sua aprendizagem. É ele que vai dizer, sim senhora, eu já sei esta temática, já sei esta matéria, então vai fazer a sua validação, ou então, afinal eu não sei, vou ter que estudar mais um bocadinho, e onde é que eu tenho esta matéria? Tenho a página respectiva, onde eu tenho o desenvolvimento da referida aprendizagem. Ora, vamos ver outro desembarque e aplique. Esta é a última ficha que nós temos no Check-in 8, portanto, diz respeito à temática dos transportes, para vocês verem que a estrutura se vai sempre mantendo. Dupla página, diversidade na tipologia de questões e a imagem para aplicar à aprendizagem. E sempre a fechar com a rúbrica que estamos aqui a ver. Ora, eu vou passar agora a palavra à Simone, ela vai nos explorar um bocadinho a rúbrica da aprendizagem, o embarco e aprendo, para percebermos um bocadinho o funcionamento então do Check-in 8 em detalhe. Vejamos agora a forma como se organizam as páginas do Embarco e Aprendo. O destaque para os títulos, que surgem com uma cor diferente, precedidos de uma questão ou situação problematizadora, à qual é dada resposta nas páginas seguintes, através do desenvolvimento do tema, permitindo desta forma uma articulação entre os três domínios do saber, o saber fazer e o saber ser. Destacamos de seguida a cartografia de apoio ao texto e autor, o exemplo de gráficos e de mapas que permitem ao aluno ler, interpretar e analisar a informação geográfica a diferentes escalas. Os mapas que estamos a ver foram elaborados em ambiente SIG e representam diferentes fenómenos populacionais, sociais, culturais, entre outros. Estes são objeto da respectiva análise espacial, cujos aspectos principais se destacam da respectiva figura. Os mapas conceptuais, dos quais temos aqui um exemplo, e os esquemas e a informação organizada em tabela permitem a sistematização da informação e favorecem a interpretação e a memorização visual e a inter-relação dos conteúdos dos aspectos mais relevantes. De seguida, nesta dupla página, encontramos os conceitos presentes nas aprendizagens essenciais ou outros que consideramos de igual relevância e vão surgindo então nas páginas do manual, devidamente destacados do texto e autor, numa caixa verde, como podem ver, para que haja uma melhor identificação dos mesmos. Sempre que um conceito abordado anteriormente é novamente relevante, volta a surgir através da rúbrica Vou Recordar. De seguida, através da rúbrica Sabias que, são introduzidos breves curiosidades, como podem ver, que complementam a informação veiculada na página e podem servir de mote para o debate, a reflexão e a partilha de conhecimento.
Podemos ver agora alguns exemplos das ilustrações científicas que ilustram algumas das páginas do manual. A ilustração científica consiste na produção de imagens para a comunicação e divulgação em ciência. Neste caso, permite-nos esclarecer e dar a conhecer determinados aspectos e conceitos sobre a agricultura, como podemos ver nesta página, sobre a indústria e sobre os recursos através de imagens de elevada qualidade e realismo. De seguida, a inclusão de fotografias nas páginas do manual permite aos alunos também trabalhar aspectos relacionados com a localização, uma vez que as mesmas, como podem ver, são acompanhadas pela indicação da respectiva cidade, país e continente e permitem visualizar e discutir determinados fenómenos com maior realismo. Continuamos a apresentar as rúbricas do Check-in 8 e o Vou Resolver é uma delas. Consiste num conjunto restrito de questões que visam a avaliação rápida e imediata dos conteúdos que são apresentados na dupla página ou nas páginas imediatamente anteriores. Visa também proporcionar situações de trabalho autónomo por parte dos alunos através do recurso à consulta da informação do manual. Seguidamente, a rúbrica Documentos procura trazer para a sala de aula textos da atualidade noticiosa, permite também complementar a informação do manual e que o aluno vá mais além no seu conhecimento. Agora, a rúbrica Investigue, que estamos a projetar neste momento, consiste num conjunto de propostas de utilização das tecnologias de informação geográfica, portanto das TIG, através da consulta de websites ou através da consulta de plataformas ou sites com informação geográfica interativa. Em formato digital, e como já foi referido, nós temos na escola virtual um conjunto de propostas de fichas TIG. Contudo, uma vez que as AES, aprendizagens essenciais, apelam para a sua utilização frequente, no sentido de favorecer a aprendizagem por parte dos alunos dos padrões de distribuição dos fenómenos naturais e humanos, nós decidimos incluir alguns dos exercícios com recurso às TIG no próprio manual. Estes podem ser realizados em contexto de sala de aula ou como trabalho autónomo, por exemplo, através do Google Classroom, e podem constituir um elemento de avaliação alternativo, o que é fundamental quando um dos desafios atuais das escolas é a diversificação dos instrumentos de avaliação. A rúbrica Aprenda a Fazer apresenta ao aluno os passos que deverá seguir para a construção ou execução de determinadas técnicas gráficas e ou cartográficas, fundamentais na nossa disciplina. Aqui estamos a ver as etapas de construção de uma pirâmide etária, sendo que no manual digital, no manual interativo, estas etapas aparecerão de forma faseada, no sentido de permitir que todos os alunos acompanhem e ao mesmo ritmo a cada uma delas. Neste exemplo, vemos a apresentação de outra técnica, intitulada Como calcular a acessibilidade e a conectividade entre lugares, que vai ao encontro de uma das AES, que é, como aparece aqui, determinar a acessibilidade de lugares utilizando redes topológicas simples. A articulação com as restantes componentes e peças do projeto é feita na banda lateral, no exclusivo do professor, como já foi mencionado. Neste momento estamos a ver a sugestão de uma notícia que poderá ser explorada com os alunos se o professor assim o entender, bem como a proposta de utilização de uma apresentação em PowerPoint e do respectivo guião de exploração. Neste diapositivo vemos também, em exclusivo do professor, dados sobre a esperança de vida à nascença a que o professor poderá recorrer e ainda a remissão para o WebSig, recurso elaborado em parceria com a ESRI Portugal e que apresentaremos mais à frente. Neste exemplo, vemos a remissão para um outro recurso inovador, também elaborado em parceria com a ESRI Portugal e que se designa por StoryMap. Este é alusivo a uma viagem pela diversidade cultural e caso os colegas que nos estão a assistir queiram saber um pouco mais sobre o que são Story Maps, poderão sempre consultar um webinar que nós transmitimos no ano letivo anterior e que está disponível no canal do YouTube da Arial Editores. Aqui vemos a remissão para outros componentes do projeto, o caderno de atividades e as fichas formativas e a apresentação das propostas de resolução dos exercícios que surgem ao longo do manual. Estamos a ver agora a remissão para duas questões de aula, as questões números 13 e 14, que integram, como já foi dito, a bagagem de cabine e que também contribuem para a diversificação dos instrumentos de avaliação. Vemos agora a remissão para uma ficha da componente Voo Direto. Estas fichas podem ser utilizadas também como elementos de avaliação alternativos e, para além de estarem disponíveis em formato editável, são também disponibilizadas em Quiz EV, uma nova tipologia de recurso da escola virtual que ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que estão a lecionar. Ora,
A nossa banda lateral, o nosso exclusivo do professor, permite-nos também, como o Ricardo já falou, ter acesso e saber quais são os recursos periféricos que estão ao dispor do manual e que nós podemos utilizar nas nossas aulas, e um deles é o que nós estamos a ver, que está na bagagem de cabine, que é o método Jigsaw, que é uma metodologia ativa, para a qual eu peço que visionem o webinar que está disponível no canal YouTube da Arial Editores, onde irão perceber melhor do que é que consta esta proposta de guiões de trabalho de grupo inseridos na metodologia ativa que estamos agora a referir. Temos também em destaque testes de avaliação, portanto, testes de avaliação A e B, significa o quê? Graus de complexidade cognitiva diferenciadoras, o A com maior grau de complexidade, o B com menor grau de complexidade e que nós podemos então utilizar. Como eu disse anteriormente, todos os recursos são editáveis, portanto eu posso alterá-los, também posso alterar o teste de avaliação, se assim o entender. Ora, temos então o caderno de atividades, um periférico que já foi falado no início, que é constituído por um conjunto de fichas de trabalho, um total de 13 fichas, das quais a última é global, é integradora de 8º ano, se eu quiser trabalhar a esse nível no final do ano com o aluno. Todas elas têm as soluções, têm os mapas desdobráveis que eu já referi e têm também um conjunto de mapas mudos políticos que nós podemos levar o aluno a fotocopiar ou nós até aceder-lhes através de um print. Porquê? Porque eles estão também disponíveis no manual digital. Ora, estamos a ver uma ficha tipo do caderno de atividades, portanto elas vão ter a mesma estrutura. Reparem, vamos iniciar sempre com 2 rúbricas que estão aqui. A primeira que faz uma síntese das aprendizagens que o aluno tem que ter, falando diretamente para o aluno, e a segunda tem uma síntese das aprendizagens essenciais que o aluno tem que desenvolver ao longo da respectiva ficha. Mais uma vez, tipologias de questões diversificadas e sempre apelando à imagem para a aplicação do conhecimento. O voo direto também já falámos, portanto é um conjunto de 15 fichas de escolha múltipla, todas elas com 9 questões, que nos podem permitir trabalhar em sala de aula em suporte físico tradicional ou em suporte digital ou até no ensino à distância, através dos quiz EV. E estamos a ver agora, mais uma vez, uma tipologia dessa ficha. Tem a tal grelha de correção se eu a fizer em suporte físico, que nos vai facilitar então a correção das próprias fichas, e a bagagem de cabine, que, como falámos, é constituída por 2 rúbricas, as questões de aula e a tal metodologia ativa, o método Jigsaw. Cá está, vamos ver mais uma vez a imagem e temos então, para finalizar, o dossiê do professor, constituído por 10 fichas formativas A e B, 7 testes de avaliação A e B, sendo que o último teste é também um teste global, que vai fechar o ano letivo, e todos eles têm a sua grelha de correção, têm a sua matriz de conhecimentos. Temos propostas de visitas de estudo e também guiões de exploração de PowerPoints, o que significa que nós também temos PowerPoints depois disponíveis no manual digital. E agora eu vou passar ao Ricardo, ele vai nos falar um pouco dos nossos recursos digitais e dos nossos ícones que acompanham a nossa banda lateral e que fazem o elo exatamente com os recursos que nós temos disponíveis para fazer o acompanhamento ao manual. O website que vos iremos mostrar agora, e que foi referido há instantes, é transversal aos 2 grandes temas do 8º ano, população e povoamento e atividades económicas. E todos os colegas poderão aceder ao mesmo a partir da escola virtual, usando as suas credenciais de acesso e através, mais concretamente, do manual Check-in 8. O recurso é compatível com tablet e smartphone, por isso poderá ser utilizado na própria sala de aula, em contexto de trabalho direto com os alunos, sem exigir o recurso a equipamentos específicos, como por exemplo o acesso a uma sala de informática. O website que vos iremos mostrar foi elaborado em parceria com a ESRI Portugal, mais concretamente com uma equipa de colaboradores formada pelo Rui Santos e o Lucas Laporta, a quem agradecemos a colaboração e a partilha de conhecimento. O nosso website, que terá atualizações periódicas, é composto por várias funcionalidades. No canto superior direito temos o botão de lupa, que nos permite procurar locais específicos, como sejam determinadas capitais, países, continentes. No canto inferior esquerdo temos vários bookmarks ou marcadores que nos permitem navegar pelas diferentes áreas da superfície terrestre, pelas diferentes regiões mundiais, quando queremos que o aluno, portanto, analise uma área em específico.
Para além destas funcionalidades e de uma forma muito breve, porque a Arial irá disponibilizar um conjunto de vídeos que mostram a exploração deste e de outros recursos no seu canal do YouTube, em breve, e portanto no canto superior direito temos um conjunto de outras funcionalidades, como painel de camadas, que nos permite ver quais são as camadas que estão ativas neste momento. Nós temos a versão amostra, portanto a versão definitiva estará disponível após este período e, como eu disse há pouco, o WebSig é transversal aos dois grandes temas do 8º ano. Temos apenas indicadores para o tema população e povoamento, na versão definitiva teremos também para o tema das atividades económicas. Ao clicarmos na setinha, conseguimos aceder aos subtemas do tema população e povoamento. São eles a população, a mobilidade e diversidade cultural e ainda as áreas de fixação humana. Como podemos ver, o único subtema que está ativo no projeto é o subtema da população, porque é aquele que tem a vista ativa. Os outros dois têm a vista desativa. Ao clicarmos na setinha do subtema população, conseguimos ver os indicadores que dele fazem parte. E apenas temos aqui indicadores da versão amostra. Na versão final teremos indicadores, um número maior de indicadores para todos os indicadores demográficos e também para Portugal por municípios e noutros 3. Neste momento estamos a ver a densidade populacional, que é o indicador que está ativo. Se eu clicar no ícone da legenda, que é este aqui no canto superior esquerdo, consigo ver a densidade populacional em 2021 para os diferentes países do mundo. Portanto, um conjunto de classes às quais foram atribuídas cores diferentes, ou pelo menos tons de uma mesma cor, para facilmente se aperceber das diferenças em termos da variação da densidade populacional. Se eu clicar, por exemplo, em Portugal, eu consigo saber que, através desta janela que me é aberta, consigo saber que, em Portugal, no ano de 1990, a densidade populacional era de 108,5 habitantes por quilómetro quadrado, valor que aumentou em 2021 para 112,2 habitantes por quilómetro quadrado. O mesmo faria se clicasse, por exemplo, na Alemanha, conseguiria ver o valor da densidade populacional em 1990 e também em 2021. Podemos tornar ativos outros indicadores, desativar o subtema da densidade populacional, e aqui estamos a ver o mapa base. Já agora podemos alterar o mapa base clicando nesta funcionalidade do lado direito. Podemos selecionar a imagem de satélite, por exemplo, da ESRI, portanto todas estas bases são da ESRI Portugal. E neste caso vamos selecionar, por exemplo, a esperança de vida à nascença. Reparamos que, de forma imediata, temos este indicador cartografado. Eu vou só alterar novamente a base para o mapa topográfico para termos uma visão mais clean, mais clara daquilo que está a ser cartografado. E o professor poderá novamente clicar sobre cada um dos países e ver o valor da esperança de vida à nascença em 2 anos, em 1990 e em 2021, neste caso na Suíça, neste caso, por exemplo, na Ucrânia, em 1990 e em 2021. Para além do subtema da população, como eu disse há instantes, temos também dados para outros subtemas. Neste caso, vamos ativar a vista relativa à mobilidade e diversidade cultural e ver o indicador da versão amostra que temos cartografado. Esse indicador diz respeito à distribuição por país das principais religiões por número de fiéis. Então, neste caso, nós conseguimos ver de acordo com a legenda. Se repararem, agora a legenda é alterada e diz respeito apenas ao único indicador que está ativo no nosso projeto. Nós podemos ver que na maioria dos países europeus, na grande maioria dos países europeus, predomina o cristianismo, portanto, religião que está representada a lilás. Um pequeno à parte, as cores que estão aqui no nosso mapa são exatamente as cores que aparecem no manual escolar para haver uma correlação mais fácil entre a informação que está impressa e a informação que aparece de forma interativa e que está num formato digital neste tipo de recurso. Conseguimos ver que predomina o cristianismo na maior parte dos países europeus, mas, por exemplo, na Polónia, nós conseguimos ver que o cristianismo tem uma força de predominância superior a outros países. E porquê? Porque o tom de cor é mais intenso, o que significa que a força do fenómeno geográfico é maior. Então, neste caso, eu consigo saber que
clicando na Polónia, que 94,2% da população é cristã, enquanto que, por exemplo, na Alemanha, país vizinho, apenas 68,7% é cristã, ainda que os cristãos estejam em maioria e, por isso, a Alemanha esteja representada com a cor lilás, mas com um tom de cor mais claro. Podemos agora visualizar um outro subtema, o subtema das áreas de fixação humana e torná-lo ativo. Portanto, eu vou clicar na vista. Conseguimos ver, neste momento, as cidades no ano de 2020. Conseguimos clicar sobre cada uma delas e ver a evolução entre 2020 e 2030. Neste caso, cliquei em Istambul, na Turquia. Em 2020 esta cidade tinha mais de 15 milhões de habitantes e estima-se que a população subirá, portanto aumentará para mais de 17 milhões de habitantes até 2030. Em baixo temos um gráfico que nos mostra a evolução da população neste período temporal. Se quisermos, podemos ativar o layer das megacidades, ou seja, todas as cidades com 10 ou mais milhões de habitantes, e assim, de uma forma interativa, o aluno consegue ver que o número de megacidades predomina na Ásia, fazendo uma análise, portanto, mais interativa e de uma forma muito mais apelativa. Para além deste WebSig, o Check-in 8 conta ainda com outros recursos inovadores, como são os dashboards e os story maps. Na versão definitiva teremos então todos os recursos associados ao projeto através do Check-in 8 na escola virtual. E damos assim por terminada a apresentação do Check-in 8, projeto de Geografia da Arial Editores para o 8º ano de escolaridade. Em meu nome, em nome da Simona Oliveira e da Cláudia Lobato, de toda a equipa Arial Editores e ainda do Rui Santos e do Lucas Laporta da ESRI Portugal, muito obrigado por terem assistido. Esperamos que o Check-in 8 vá ao encontro das suas expectativas e que seja o manual da sua eleição. Faça check-in connosco, juntos continuaremos a voar mais longe. Obrigado. Muito Obrigada, até breve.